Passamos então agora à sustentação oral do doutor Adriano Henrique de Oliveira, que é amicus curiae. Senhor presidente, ilustre relator, eméritos julgadores, dignos representantes do Ministério Público, demais presentes, colegas advogados, saudamos a todos. O nosso objetivo nessa tribuna aqui hoje é ressaltar aos eméritos julgadores um pouquinho do entendimento majoritário dos tribunais regionais do trabalho acerca desse benefício de complementação de aposentadoria, né, tendo em vista, como a doutora muito bem colocou, o regime seletista, né, ao qual se submetem os servidores do município de Araraquara. Eu gostaria só de fazer um apontamento, primeiramente, que ao contrário do identificado na exordial, conforme consta no documento de folhas 36, 45 desses autos, nós temos 34 dentre esses beneficiários que não recebem quaisquer benefícios do regime geral de previdência social, né, por serem servidores remanescentes do extinto IPESP, cujos os benefícios foram integralmente absorvidos pelo município de Araraquara, e eles têm, então, nesse benefício, a sua única fonte de sustento e renda. Gostaria também de salientar, conforme consta nesse documento, é possível identificar que aproximadamente 85% dos beneficiários recebem valores de complementação de aposentadoria e pensão que variam entre R$1 e R$1.300. Né? Então, esse percentual é significativo ao nosso entendimento dentro do todo. Pois bem, ao nosso entendimento, o empregador público, que é o detentor do poder de comando nessa relação de trabalho por conta do regime seletista, ele não só tinha, como ele tem a total obrigação de adequar os seus atos, observando incondicionalmente os mandamentos constitucionais. No entanto, nós entendemos ser inadmissível que trabalhadores, servidores públicos municipais, que doaram suas vidas ao município durante 30, 35 anos, muitas vezes se privando até mesmo do valoroso convívio familiar, sejam agora tão duramente penalizados por conta, né, de negligências e omissões reiteradas, única e exclusivamente praticadas pelo empregador público do município de Araraquara. Para melhor me fazer entender, eu aproveito a leitura da súmula 288, anteriormente citada pela colega, e eu gostaria de fazer a leitura de uma súmula também do Colégio Tribunal Superior do Trabalho, é a súmula 51, norma regulamentar, vantagens e opções pelo novo regulamento. Artigo 468 da CLT, incorporada à orientação jurisprudencial 163 da SDI 1. Inciso 1º. As cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Inciso 2º. Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro. Pois bem, então conforme se percebe, no regime seletista, partindo lá do artigo 468 da CLT, passando por essa súmula 51 até a súmula 288 citada pela nobre colega, né, este é o entendimento majoritário dos tribunais regionais de trabalho, inclusive o da 15ª região, onde nos reporta toda a competência. Então, todo e qualquer empregador, seja ele privado ou público, que contrate os seus trabalhadores sob o regime seletista, né, ele deve observar essas regras. No tocante à questão orçamentária, foram juntados a esses autos documentos que comprovam que sempre existiu, né, previsão de verba para o custeio desses benefícios. As leis municipais aqui em apreço produzem seus efeitos no âmbito municipal há quase 3 décadas, né? Havendo então, por conta disso, de ser observado pelos eméritos julgadores que todos, absolutamente todos os requisitos
exigidos por essas legislações foram integralmente cumpridos por esses trabalhadores, que hoje depositam a esperança da garantia e preservação desses direitos, né, única e exclusivamente na segurança jurídica constitucionalmente garantida. A decisão a ser proclamada hoje nesse egrégio tribunal refletirá diretamente na vida e no destino dessas quase 600 famílias, onde senhores e senhoras em faixas etárias entre 60, 70, 80 anos ou mais têm nesses benefícios a única possibilidade de custeio de seus planos de saúde, de seus medicamentos, dentre outras necessidades básicas, o que nos permite então requerer, né, e invocar, no presente caso, que seja observado pelos eméritos julgadores, então, né, a aplicação do artigo 27 da Lei Federal 9868 de 99, que regulamenta o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. O artigo 27 ele é muito claro. Ele diz que ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Dispositivo este, que ao nosso entendimento, se faz perfeitamente aplicável no presente caso, a fim de nos possibilitar evitar quaisquer prejuízos irreparáveis a essas famílias. Assim, considerando o regime jurídico que rege e que sempre acompanhou essa relação de trabalho, considerando as súmulas, tanto citada pela doutora, como a súmula 51 por mim citada, e principalmente diante da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana constitucionalmente garantidos, por tudo isso, né, com a máxima vênia, então, ao entendimento dos ilustres representantes do Ministério Público, ao entendimento do ilustre relator, dos eméritos julgadores, nós entendemos que resta inconteste nesses autos o interesse social e alimentar envolvidos no presente caso, o que nos permite, então, requerer que, em caso de procedência da presente ação, que os efeitos declaratórios dessa decisão observem, né, o expressamente estabelecido no citado artigo 27 da Lei Federal 9868/99, sendo este o nosso pleito. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, agradecemos ao doutor Adriano Henrique de Oliveira. E nesse passo fica a palavra agora aberta ao desembargador relator Xavier de Aquinos, lembrando que o relatório já foi dispensado. Senhor presidente, cumprimento os ilustres advogados pela clareza e objetividade de suas sustentações. Passo a leitura do meu voto. Com efeito, o artigo 66 da Lei Municipal número 2673/2007 cria, em benefício de servidores públicos municipais, complementação de proventos de aposentadoria e pensões. Ocorre que os servidores em questão estão sujeitos ao regime geral da Previdência Social e à consolidação das leis do trabalho, e assim não contribuíram para as referidas complementação, havendo assim flagrante ofensa ao interesse público. O artigo 25 da Constituição Estadual, por força inclusive do artigo 144, recita que nenhum projeto de lei que implique a criação ou aumento de despesa pública será sancionado sem que dele conste a indicação dos recursos disponíveis próprios para atentar os novos encargos. Aí, a propósito, cito a decisão de Vossa Excelência, senhor presidente, no mesmo sentido, que vou poupar a leitura, que reconhece a ação direta de inconstitucionalidade, e, desse modo, imiscuindo-se em atos típicos da gestão administrativa, a norma acabou por se distanciar dos caracteres da generalidade e abstração que devem revestir os atos de poder legislativo, configurando vício de iniciativa e inconstitucionalidade formal. Nesse sentido, também, ação direta de inconstitucionalidade
tendo como desembargador relator o eminente Dr. Carlos de Carvalho. Quanto à inconstitucionalidade de leis por ausência de fonte de custeio, a jurisprudência é farta e esse tem sido, aliás, o posicionamento pacífico desse escolhendo órgão especial. Aí cito várias ações do Dr. Luiz Tamba, o desembargador Boris Kaufmann, Dr. Paulo Travaim, Dr. Mário Deviene Ferraz, entre outros. Tendo havido a ofensa aos artigos 111 e 128 e 228 da Constituição Estadual, resta o diploma municipal eivado de flagrante inconstitucionalidade. Oportuna colação doutrinária, eu trago também uma lição doutrinária e cito também o Dr. desembargador Roberto Macraque, também dando alicerce ao meu entendimento. Em acréscimo, as folhas 408, com aprumado acerto, o subprocurador-geral de Justiça opinou pela inconstitucionalidade da norma. Eu poupo Vossas Excelências da leitura. E assim, senhor presidente, eu termino o meu voto dizendo que trata-se inequivocamente de justa ponderação pela atribuição que foi reiterado nessa sustentação oral, efeitos ex nunc, dado o caráter alimentar das verbas apoiadas em oportuno entendimento do STF. Na de tal citado ministro Menezes Direito, estou julgando procedente a ação, declarando a inconstitucionalidade da norma com eficácia ex nunc. É como voto, senhor presidente. Muito bem. O desembargador está votando, então, pela procedência com modulação, não é isso, desembargador? Isso, exatamente. Há divergência? Então, assim fica decidido. Vale o voto do relator. Procedência com efeito ex nunc. Agradecemos a presença dos nobres advogados.